método adotado. Muita felicidade que a gente recebe aqui André Lenz, André Weber e Marco Antônio Santos Martins, e como mediador, então, o presidente do Corecom, Rogério Viana Tolfo. Vou passar a palavra para o mediador, Rogério, e boa palestra a todos. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui na Universidade Federal. Como já foi apresentado os nossos painelistas, né? Eu não vou me ater muito ao currículo, que eu posso dizer que o Weber é de Caxias, os demais são de Porto Alegre, né? Professor da URGS, do André da CRP, Companhia Rio Grande de Participações, e o Weber tem uma empresa de controle, assessoria, projetos de gestão de ativos limitados. Todos eles atuam na área, atuam elaborando evaluations, fazendo trabalhos, fazendo fusões e aquisições, que é um tema que está bastante em voga hoje. Né? A gente vai analisar no mundo corporativo e também, mesmo hoje no mundo público, né? A gente está sempre falando em fusões, aquisições, compra e venda de empresas, mas afinal de contas, né? Como se faz essa avaliação? Quanto vale efetivamente o negócio, né? o empreendimento? E aí que entra a questão do valuation e do método a ser adotado. Não vou me ater muito mais ao tema, vou passar a palavra para o André Weber, aqui, para o primeiro painelista, para uns 15 minutos mais ou menos de explanação. Cada um vai falar mais ou menos 15 minutos para a gente abrir para debates, perguntas, que vai ser a parte mais interessante também, evidentemente. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos lá, então, participar dessa noite aí muito importante. Agradeço aí o Corecom e o Equilíbrio que oportunizam essa experiência para a gente. Vamos ao assunto. É um prazer aqui estar com o André Lenz e o Marco Aurélio Martins. A gente espera poder atingir o objetivo aprender junto com vocês aí essa questão. E eu começo com uma pergunta. Qual método adotar? Por quê? Nós temos que pensar. Hoje se fala muito em valuation, então a gente deve pensar qual é o método a adotar? Por quê, afinal? Nós temos uma visão do empresário, nós temos que ter uma visão do avaliador. Então, o que acontece? Para que serve um valuation? Você tem que ter em mente, né? Para que serve? Quem que ele tem que deixar confortável? O comprador, o vendedor ou o avaliador? Né? O que ele tem que ser um valuation? E quem pode fazer? A partir daí, você já consegue entender alguns aspectos importantes. Porque quando você vai num empresário, numa empresa, ou num empreendedor, e ele te pede um valuation, mas ele está pensando em avaliar as máquinas dele, está pensando em avaliar o prédio, então você tem que saber realmente o objetivo daquele trabalho. Se você entender isso, você já está com meio caminho andado. Então, por quem é importante o método? Vamos dizer assim que você vai fazer um valuation, que está um exemplo de que é um raio-x de um negócio que já existe há 30 anos. O empresário deu a vida dele lá e ele sabe tudo. Ele sabe cada vírgula que tem. Aí você entra e você dá é instigado a dar uma opinião de valor, certo? Agora você também pode fazer um valuation desse jeito aqui. Aqui tem está escrito, isso aqui foi um valuation. Então depende da visão de quem contrata e de quem faz. Por isso que eu bato na tecla, muito importante.
Vocês vão se assustar comigo, né? Não? Eu sou sério assim só agora. Isso aqui. Você sabe o que é? Certidão de regularidade. Isso aqui é um fato muito importante porque ele está habilitando a empresa a emitir opinião financeira, econômica. Então, registro no Corecon, primeiro passo. Eu não vou achar minha carteirinha do Corecon agora aqui para mostrar, você deve saber. Então, o profissional que pretende exercer a profissão de economia, ele pelo menos tem que valorizar a sua profissão. Registro no conselho é o primeiro passo. Botou uma empresa, se tornou empreendedor na área de finanças, registra a empresa. Aí começamos a resolver o problema. Qual metodologia adotar? Por quê? O avaliador, ele vai ter que tratar das óticas do contratante, e aí ele vai começar a definir realmente algumas coisas. Porque o contratante, que é o empresário, o empreendedor, ele tem que ter um objetivo para aquela avaliação. Ele quer saber quanto vai custar e quanto tempo leva. Tá? Isso, da nossa experiência, é o que mais acontece. Você, como profissional, como um técnico, você tem que saber lidar com essas questões. Então, o método a adotar, ele pode ser baseado em 3 métodos, que é o próprio valuation via fluxo de caixa descontado. Ele pode ser por múltiplos de mercado, que você vai comparar empresas, negócios, né? E também pelo patrimônio líquido. Aí vai depender da situação de cada negócio, né? Porque você vai vender um valuation, que é o que? Uma estimativa de valor para um negócio em andamento, certo? Mas nem sempre os negócios funcionam de forma linear, são todos iguais, não, nada disso. Cada negócio tem uma característica diferente, cada negócio ele teve sua vida pregressa de uma maneira, e o mercado que atua funcionou de outra também. Então é importante você definir o método. Agora, se vamos fazer fluxo de caixa descontado, pode ser feito, mesmo que a empresa não gere valor, mas você tem que dar alternativas, pelo menos no resultado do trabalho, né, conforme o objetivo dele. Você dá alternativas para quê? Para poder corroborar aquele valor que você está estimando, porque o valuation é uma estimativa de valor. Não se trata de um chute. Isso é uma metodologia que você... Alô? É uma metodologia aplicável, reconhecidamente no mercado nacional e internacional, muito utilizada em fusões e aquisições. Mas aí vem aquela pergunta que eu faço: método a adotar por quê? Né? O mercado que vai dizer isso para nós. Agora, por isso que eu bato na tecla. Não só o contratante, o interessado no valuation, seja ele comprador ou vendedor, se ele não se ater ao fato de ter pessoas gabaritadas para fazer o trabalho, ele pode simplesmente receber isso aqui, que é um trabalho completo, uma análise fidedigna do negócio, ou receber isso aqui. Isso que ele vai decidir, mas ele só vai saber disso depois que ele contratar. Porque ele não se preocupou com o método, o único método que ele se preocupou foi com o custo. E o valuation é uma coisa que cai entre nós. Ele espelha a realidade. E ela, às vezes, nem sempre pode ser aquilo que o empresário espera.
A questão do múltiplos de mercado é interessante e bastante usual também, mas aí temos um problema de mercado brasileiro pouco aberto na Bolsa de Valores, informações difíceis de você conseguir, e que se faltar alguma coisa, um detalhe, essa comparação de negócio realizado pode não ser efetiva, porque você dificilmente vai encontrar empresas semelhantes em tudo, em quase tudo, pelo menos, para poder criar um múltiplo de preço de venda, EBITDA, preço lucro, EBITDA, enfim, vários outros múltiplos que temos. E daí os meus colegas aí vão poder esclarecer melhor para vocês. Passando a bola um pouquinho. Então, o economista, ele apto a fazer um valuation, ele vai ter que ter vários conhecimentos. Ele vai ter que saber análise retrospectiva, análise de mercado, adoção de premissas, taxa de desconto, criação de cenários, tentativas, erros, método, qual método ele vai usar, vai decidir e vai concluir. Então, o método ele tem que ser adaptável para a situação e também o público. Nós estávamos falando ali com os colegas aqui antes também, questão de valuation em processos no fórum. Existe muita dificuldade de entendimento. Então, isso vai ajudar a tomar decisões mais corretas dentro de um mercado diferente. Então, o que eu posso dizer para vocês por enquanto é que para decidir um método, nós temos que saber para que serve aquele valuation e também como tem que se desenrolar o trabalho, porque você pode adotar vários métodos que tem no mercado, mas o mais usual hoje é o fluxo de caixa descontado. Esse sim, é o que o pessoal trabalha, entende, e ele é um instrumento de estimativa de valor que leva em consideração o mercado futuro do negócio. Quanto que aquela empresa pode gerar de riqueza para o empresário, quanto que ela está apta a desenrolar no seu mercado e conseguir dar o retorno que o investidor busca. Acho que falei bastante, dúvidas ficaram, né? Vou passar a palavra um pouco, senão vou ficar aqui e vão dormir. Muito obrigado a todos por enquanto. Obrigado, Weber. Vou passar a palavra para o André Leis, da CRP. Então. Se permitir, vou ficar de pé aqui, a gente... Boa tarde, boa noite a todos. É um prazer aqui estar com vocês, estar com essa mesa aqui formada por profissionais colegas do nosso mundo da economia, de avaliação de empresas, profissionais do mercado de trabalho. Então, eu sou André Lenz, trabalho na CRP, Companhia de Participações. Depois a gente fala um pouco sobre a nossa atividade, mas antes de mais nada, para mim é um prazer aqui estar de volta aqui as cadeiras dessa faculdade. Me formei aqui, né, uns 20 anos atrás aí, né? Então, vindo do interior, vim aqui estudar economia na URGS, então também é um prazer estar de volta aqui. Volta mesmo a gente interage, né, com a escola de economia e a URGS aqui. Deixa eu conhecer um pouco mais o público aqui, né? Assim, temos o que no nosso grupo de estudantes? Quem está estudando aqui economia ou outras graduações? A grande maioria, economia e contábeis. Graduados já, temos profissionais do mercado de trabalho já atuando, também alguns, ok. Alguém atua na área de avaliação de negócios, avaliação de empresas, ok. Eu tenho um colega aí da CLP, o André, o Xará aqui também, André é estudante aqui da casa, né?
Então, é bacana. Vamos ver se a gente consegue passar um pouco também do nosso dia a dia para vocês e trazer um pouco dessas experiências que a gente tem vivenciado, né? E da mesma forma, também, a gente quer muito aprender com vocês, depois com as dúvidas, sugestões e comentários, escolher de vocês também um aprendizado, que é o que a gente sempre leva dessas exposições. Então, eu vou fazer aqui uma dinâmica um pouco mais, vou chamar lúdica, mas assim, em cima da nossa atuação, né? O controle está comigo aqui, né? Mas, então, assim, dentro de avaliação de empresas, né? Eu acho que o Weber trabalhou um pouco, né? Alguns conceitos, né? Da onde a gente aplica isso, né? Mas é buscar entender, analisar o valor de um negócio, né? Para quê? Né? Para uma compra e venda de empresas, né? Para uma reestruturação societária, para uma análise de litígio, né? Tem sócios lá brigando e tem lá um avaliador, né? Uma perícia, né? Que vai buscar determinar o valor daquele ativo, né? Muitas empresas, né? Muitos empresários ou executivos, né? Buscam, a partir da metodologia de avaliação, acompanhar performances, né? Então, assim, a gente tem diversos indicadores, né, lá no dia a dia de uma companhia, buscando acompanhar o desempenho, né, econômico e financeiro do negócio. Mas a avaliação da empresa, através de algumas metodologias, também pode ser um excelente indicador, né, para acompanhar no médio e longo prazo a performance do negócio. Então, não só para transações específicas, né, de compra e venda, de negócios, de investimento, mas também para avaliação de performance, né. Numa outra ótica, né, e um pouco que a gente pode ver aqui nos casos, assim, né, análise de investimento também, né, onde a gente vai ver o valor de uma atividade através das suas projeções, fluxo de caixa futuro, né, e tomar essa decisão hoje. Então, análise de investimento para a tomada de decisões no curto prazo, né. Tem N aplicações, né, que a gente busca isso. E a avaliação de empresas é uma disciplina, né, vamos dizer assim, né, bastante complexa, né. Então, assim, vamos passar aqui para o nosso caso, para a gente interagir e demonstrar com vocês um pouco, né, se eu me achar legal. Passa aí, por favor. Não, está passando. Congelado no projetor. Aí, vamos lá, primeiro slide aqui, então. Me ajudem aqui um pouco, gente. Deixa eu ver se vocês conhecem esses dois casos aqui, ó. Temos aí as maquininhas, né? Então, meios de pagamento. Então, a nossa tradicional Elo, Cielo, enfim, né, a principal adquirente, né, de meio de pagamento, né, o cartãozinho de crédito que a gente passa aí vezes por dia lá no comércio, né? E de outro lado aqui é a Stone, né, uma empresa jovem aqui, que nasceu há 2, 3 anos atrás, né? Então, assim, se a gente compara os negócios, né, e todos os dados aqui desses e depois dos exemplos seguintes são dados de empresas públicas. Então, assim, Cielo aberta, né, na Bolsa de Valores do Brasil, aqui, na BMF, e Stone aberta, abriu capital ano passado em Nova York. Então, lá fora, né, tem dados convertidos aqui para reais, né, mesmo da Stone, que são a valoração delas, o valor de mercado dessas empresas em bolsa, né, na data de ontem, ou sexta-feira, enfim, né. Então, o valor das empresas atual, né, o valor da empresa vai vir na sequência, né? Mas antes o performance delas é essa. Então, se é uma empresa super tradicional, a principal no setor aí de meio de pagamento, faturamento é de 11 bi, lucro de 4 bi por ano, né? Não tem 3 milhões não, 3,6 bilhões, né? 4 bilhões. Do outro lado aqui, uma empresa, talvez, deixa eu ver se alguém não conhece a Stone? Todo mundo conhece. A empresa que nasceu há 3 anos atrás, ou 3, 4 anos, começou a operar, fatura 700 milhões, com lucro de 300 no ano passado. Quem vocês acham que vale mais? Cielo, né? Beleza? Quem está com a Cielo? Pô, a galera está informada, né? Mas tudo bem, por ocorrência da data de sexta-feira, a Cielo está valendo mais, mas pode passar aqui o próximo, por favor. Então aqui, ó, o valor da Cielo atual aqui na faixa de 30 bilhões de reais. Tá? O valor de mercado, aqui as pessoas estão valorando ela no dia a dia do trading das cotações lá, né? Enquanto que a Stone, uma empresa aqui, uma fração do tamanho da Cielo, né, está valorada hoje a quase os 30 bilhões de reais, né? Já esteve mais, há dias atrás, meses atrás, esteve um tanto mais, né? Então, alguém poderia perguntar, mas qual é a ciência, qual é a metodologia por trás disso para coisas tão díspares, né? São empresas extremamente comparáveis, fazem a mesma coisa, com porte, né, tamanhos, né, extremamente diferentes,
Mas o que justifica esse valor aqui? Então, o valor do negócio, a avaliação de um negócio é sobretudo o que as pessoas estão dispostas a pagar por esse negócio. Então, eu vou comprar um carro, eu acho que vale X, o vendedor acha que vale Y. Né? Qual é o valor efetivo? É o preço de fechamento. E esse valor de mercado que as empresas falam é o preço de fechamento. O que ele reflete? Né? Ele reflete uma série de atributos, de expectativas, né? De sensibilidades por trás de quem está efetivamente transacionando aquilo, né? Que pode pagar em cima de uma perspectiva de retorno futuro. Né? Então, quem me diria assim, por que uma Cielo que fatura, que lucra N vezes o que os outros caras têm de receita, né? Ou de enésimas vezes o lucro, né? Por que vale a mesma coisa ou até menos? Né? Assim, por questão, sobretudo, e aí eu resumo, né, esse diferencial de valuation é perspectiva. Né? Enquanto uma está, vamos dizer, estável, tendendo a queda, né? Por conta de N fatores internos e externos, né? A outra vem com uma força, um vigor extremamente forte, enfim, mesmo tendo nascido há pouquinho tempo, né? Tão recente, tão jovem, né? Vem com atributos que estão emergindo uma empresa do zero para 300 milhões de lucro, que sai esse ano 600 milhões de lucro. Então, o que o avaliador está olhando, né? Assim, na hora que ele vai fazer a avaliação, fluxo de caixa descontado, os múltiplos, independente da metodologia, a perspectiva do que esse negócio pode gerar daqui a 2, 4, 5, 10 anos, começa a comparar esses negócios, né, a tornar eles equivalentes. Né? Então, a perspectiva, e aí de novo, né, refletido por aspectos setoriais, dinâmicas de tecnologia, né? Então aqui a gente entra também no atributo assim, né, do setor de tecnologia, empresas que têm ancorado sua formação, seu DNA, né, no mundo da tecnologia e não mais no tradicional, né? A gente começa a ver diferenciais aqui extremamente disruptivos, né, de percepção de valor no tempo dos negócios. Se a gente passar então mais um slide, a gente vai ver uma outra situação parecida, né, num outro segmento, né, onde eu listo 3 empresas aqui. Então assim a gente vai ver lá um Via Varejo, né, que é a controladora da Ponto Frio e da Casas Bahia. Né, negócio tradicional, varejo de físico, né, tem lá uma operaçãozinha de online, né, que é o caso da segunda ali, da B2W, né, a controladora da Submarino, americanos.com, etc. Né? E do outro lado aqui é a Magazine Luiza, né, um player similar ao primeiro, loja de rua, né, ponto físico, né, mas já numa tendência, né, de tecnologia ancorando o seu crescimento nos negócios ao longo dos anos. Então, assim, se eu pego os 2 primeiros, são negócios estáveis, ainda assim com um diferencial de valuation, de valor, né, percepção de valor extremamente diferente, né. Primeiro lá, faturando lá seus 30 bi, vale 5. O outro faturando 7, vale 15. E o outro aqui faturando 15, vale mais de 2 vezes o faturamento, né? Então, de novo, tem perspectiva por trás. Negócios mais estáveis, mais tradicionais, ou até tendendo a perda de valor, né? O que é esse valor? É lucro, é crescimento, né? Tudo estável, ou até tendendo a redução, né? E de outro lado aqui um cara que cresce extremamente forte, vem crescendo extremamente forte, no trimestre pós-trimestre, né? Driveado não só pelos negócios tradicionais, mas também por tecnologias, iniciativas internas, vendas online, enfim, e lucro, né? Lucro e fluxo de caixa, né? Então assim, a gente sempre fala que lucro é importante, sim, a gente gosta, a gente precisa de lucro, né? Mas eu brinco que caixa é o fundamental, né? Então, assim, a gente tem que gerar caixa nos negócios, né? Resultado de fluxo de caixa, né? Depois lá do capital de giro, dos investimentos e tudo mais. Então, assim, esses valores aqui eu gosto de olhar e para a gente pensar, assim, né, que a avaliação, então, né, ela é um resultado de 2 coisas aqui, né? Eu coloco na tela, assim, ou enfim, trago 2 telas aqui, né, para o nosso slide, né? Que resume assim o que a gente pode discutir em termos de avaliação de negócio. A gente precisa ter, vou pegar lá do lado esquerdo, lá, do meu lado direito lá, né? Assim, o que é aquilo ali? É uma obra de arte, é uma pintura, né? Eu preciso de muita subjetividade quando estou avaliando o negócio. Né? Eu vou precisar de muitos atributos e percepções qualitativas, né, do avaliador quando eu estou lá analisando uma empresa, um negócio. E do outro lado tem que ter muita ciência, tem que ter muito dado físico, dado factual, né, para poder me trazer argumentos, estatísticas e correlações, né, para determinar o valor do negócio. O que é a avaliação? Né? Então, assim, se eu trabalho é arte, mais ciência, né, assim, eu preciso da ciência. E quando eu vou olhar e analisar um mercado, analisar lá aspectos de produtos, de competição, né,
aspectos de projeções, né? Qual é o cenário futuro, né? daquele setor, daquela empresa, né? Tudo ali eu vou estar com aspectos subjetivos envolvidos, né? Aspectos qualitativos que, ok, posso até ter dados factuais, né? Mas eu vou incutir, né, na minha análise de sensibilidade, nos meus cenários, né? Subjetividades do avaliador, né? Então a arte é um componente crucial na avaliação ao lado da ciência, né? Assim, então a ciência e a arte se casam para determinar uma avaliação. Uma pergunta e a recomendação primeira aqui, a gente está falando assim de ir ao limite da arte, isso, né? Ir ao limite da ciência, né, antes de usar a arte, né? Assim, primeiro deixa eu entender aqui tudo que eu tenho de dados e depois eu vou fazer a minha avaliação, né? Então, casar essas duas frentes, ter muita sensibilidade, né? Assim, vou avaliar um negócio lá, eu tenho pessoas por trás, né? Sobretudo uma empresa, uma organização, né? Ela tem não só lá seus sócios executivos, ela tem uma equipe, né? que é um organismo vivo, né? Aquilo ali se movimenta, aquilo ali tem suas intempéries no meio também, e avaliar assim, a formação desse quadro de pessoas, né? Também é bastante crítico, né? Ainda mais hoje, por exemplo, num quadro de empresas de tecnologia, né? Assim, ou empresas que têm um rápido crescimento, né? Assim, a questão de pessoas e quem suporta essa organização é um quesito bastante importante, crítico, né? Para a gente avaliar, né? Aí na sequência, assim, eu só reforço, mas o Weber já trouxe, assim, né, a questão das metodologias, né? Assim, realmente fluxo de caixa descontado é a nossa principal base, né? A gente olha, assim, o cenário de projeções e perspectivas futuras, né, de resultados, de receita, né, de lucros, de rentabilidade no fluxo de caixa, enfim, todas essas premissas, né, de projeções a gente vai estudar e trazer, né, o resultado desses cenários para valor presente. Então, fluxo de caixa, através do seu desconto, né, fluxo de caixa descontado, é nada mais do que trazer a percepção de valor futura de um negócio ao valor presente, né? Então, ali a gente vai ter, assim, uma miscelânea de premissas, né, que tem que ser discutidas entre o avaliador e a empresa, ou quando eu estou negociando, né, uma empresa, né, na compra e venda, né, entre comprador e vendedor, né? Então, aqui são alguns parâmetros, assim, né? Por exemplo, uma premissa bastante crítica, né? Assim, que eu vou ter nas discussões de compra e venda de negócios, ou enfim, de avaliação de empresas, é a taxa de desconto, né? Qual é a percepção de risco, né, de um investidor, de um proprietário, empresário, né, em relação ao seu negócio, do risco daquele negócio ao longo dos anos, né? Quanto maior o risco, maior a taxa de desconto. Então, se eu estou com um cenário bastante arrojado de projeções, também carece de uma taxa de desconto mais elevada, né? Na questão de múltiplos, né, como o Weber comentou, assim, múltiplos de receita, múltiplos de resultado, né, EBITDA, lucros, né? Em bolsa, né, o parâmetro muito clássico de olhar os negócios é a parte de lucro, né, quanto aquela empresa vale em relação ao seu lucro, né? Pode ter outros múltiplos, outros parâmetros específicos, né, a determinados segmentos. Então, sei lá, construtoras, né, valem, uma época, né, se avaliava uma construtora, né, pelo seu land bank, né, o volume de terrenos, né, que ela tinha disponível para novas construções no futuro, né. Então, são parâmetros, né, múltiplos específicos de cada setor que podem ser aplicados também, né. Ou análise de retorno, né, retorno dos investimentos. Como o Weber comentou, a nossa prática, o nosso dia a dia é sempre olhar com ênfase no fluxo de caixa descontado e balizar este resultado com as demais metodologias, né? Para fechar aqui na apresentação, depois eu comento um pouco do nosso caso prático, né? Que eu sempre discuto e busco, né, com a equipe lá própria da nossa casa e nos trabalhos, né, que a gente tem, assim, numa avaliação de empresas, né, nessa análise de negócios, né, de valuation, né, assim, as premissas que a gente vai adotar têm que ser muito consistentes, né. Então, nessa situação, assim, fazer uma boa análise retrospectiva, olhar lá 3, 5 anos para trás, ou mais, se possível, né, da evolução do mercado, daquele negócio, do seu faturamento, dos resultados, enfim, ter o melhor conhecimento histórico daquele negócio, né.
E dali para frente, sim, sem dúvida, olhar as perspectivas futuras, né? 5 anos à frente, 10 anos à frente, dependendo do perfil setorial, né? Enfim, ter uma percepção muito clara e consistente, né, das possibilidades futuras de crescimento, expansão de resultados, né, e comportamento do fluxo de caixa. Então, assim, essas premissas, né, que formam, né, esses cenários, né, e, de novo, né, ter mais cenários, né, produzir análise de sensibilidade, né. Então, essa construção toda, né, se ela estiver bem embasada, né, ela vai trazer um número, ela vai trazer um resultado consistente, né. Então, como o Weber falou antes, assim, aquela questão de que o valor do negócio ele reflete a percepção própria, mas se ela tiver, como eu falei, embasada nas suas premissas, né, o resultado dessa avaliação, por mais subjetividade que ela possa ter, ela vai ter um número consistente aí, né. E aí, enfim, a minha frase final ali, né, assim, em várias situações, em muitas situações, né, que a gente foi avaliar um negócio, né, depois de rodar lá um plano de negócios lá de inúmeras páginas, uma planilha de centenas, se não milhares de linhas ou várias planilhas, né? Quando a gente chega na avaliação, é o que era a expectativa lá, o primeiro número que alguém chutou, assim, né? Porque os números convergem, né? Assim, se tiver tudo construído de forma consistente, com as premissas corretas, né? Enfim, trabalho revisado, né? Checado 2, 3 vezes, né? Assim, o resultado não deve fugir muito da realidade, né? Se tem alguma distorção relevante entre metodologias ou entre percepções, é porque talvez alguma sensibilidade está equivocada, né? Então, esse é um pouco do material que eu deixo na tela, né? Se eu tiver mais alguns minutos, eu falo então da nossa vivência prática, né? Assim, eu estou há 15, 16 anos, né, atuando na CRP, é uma companhia de investimentos. Então, no nosso dia a dia, né, o que a gente faz? A gente analisa negócios, né? Então, a gente busca empresas para se tornar sócios, né, para os fundos que a gente representa se tornarem sócios, né? Então, a gente analisa negócios dos mais variados setores, né, dependendo da estratégia, da política de investimento de cada fundo, né, convergendo para uma ou mais frentes, né, por exemplo, uma área mais tecnologia, em outro momento do fundo mais áreas industriais, né. Então, a gente analisa negócios buscando entender oportunidades de investimento, de se tornar sócio e acompanhar essa empresa ao longo dos anos. Então, nesse processo, uma das etapas, né, é efetivamente a parte financeira, né, de olhar as informações retrospectivas, possibilidades futuras e construir uma avaliação, né, para negociar daí, né, no ato contínuo, né, a minha participação, quanto vale aquele negócio, que capital eu aporto, que percentual eu tenho naquele negócio. Então, a avaliação de empresas é uma das disciplinas, né, dos requisitos fundamentais do nosso dia a dia, né. Então, de outro lado, né, assim, lá pela CRP a gente atua em serviços financeiros, então, de fusões e aquisições, como consultoria em fusões e aquisições. Então, a gente é contratado por empresas que querem comprar novos negócios, vender seus negócios ou unidades, né? E nesse processo também, sobretudo, a avaliação do ativo ali, né? Item importante e necessário, né, para a condução dos trabalhos. E aí, aplicar tudo isso que a gente falou aqui de forma bastante mais exaustiva, né? Faz parte, né? Então, é isso. Ficamos para a sequência depois com outras perguntas ou dúvidas, né? Muito obrigado. Bom, não tem muita graça. Quando o presidente da PMEC me ligou, ele disse assim: mas você vai estar dando aula na segunda-feira? Eu disse: olha, eu vou estar dando aula, tem uma turma de estágio lá e tal, que eu estou dando aula. Eu disse: pois vai ter uma palestra lá, e eu estou com uma bebê pequena, e tem lá uma consulta médica com a minha bebê, eu não vou poder ir. Eu disse: pô, mas não tem graça nenhuma, né? Porque eu falar sobre valuation não tem muita graça, porque os alunos me encontram pelos corredores o tempo todo conversando sobre isso e tal, e tantas outras coisas que às vezes tem, orientando trabalho, dando aula na especialização, no mestrado, enfim, cá estou eu para falar para vocês. Não tem muita graça, então eu sugiro que explorem as pessoas que vêm de fora, porque vocês me encontram pelos corredores aí. Bem, eu estou há algum tempo nisso, né? Em 1983, há mais de 10 anos, eu trabalhava numa empresa que comprava e vendia empresas. Eu trabalhava na área de compra e venda de empresas
e eu tinha a função de ajustar a contabilidade, aquelas compras e vendas de empresa. Eu ficava muito irritado, olhando para os meus 18 anos, estudando curso de contábeis, que ninguém conseguia comprar a empresa pelo valor de patrimônio líquido. Isso me dava um trabalho muito grande, porque eu tinha que fazer equivalência patrimonial. Quem é contador aqui sabe bem que isso é um trabalho enorme, até hoje é um trabalho enorme. Mas por que esse cara não compra esse troço a valor de patrimônio líquido? É muito mais simples, eu não tenho trabalho aqui. Um dia conversando com o contador, ele disse, pois é, Marcos, você vai ver que no patrimônio líquido ninguém compra nada, porque existe uma coisa chamada da mais-valia do fundo de negócio. E aí ele me deu uma explicação gigante lá sobre isso, aí eu não entendi quase nada e continuei revoltado que os caras insistiam em comprar as coisas a valor diferente do patrimônio líquido. Que para mim era muito simples, tinha lá o valor dos ativos, menos as dívidas, o valor do patrimônio líquido era o que valia a empresa. Com o tempo, depois eu fui trabalhar na Bolsa de Valores e fui abrir capital de empresas, depois fui para uma corretora, depois fui para o fundo de pensão, e depois eu fui para o mestrado, para o doutorado, e eu fui vendo que precificar ativos é um troço enrolado para diabo, né? É muito enrolado. Se a gente soubesse quanto é que ia valer alguma coisa amanhã, eu não estava aqui dando aula, né? Para vocês, incomodando vocês nas noites, né? Eu ia lá e ganhava dinheiro, pronto, né? Então, aí quando eu entrei no mestrado, eu comecei a ler os caras que criaram modelos de precificação de empresas. Aí eu fui ver, esses caras estão milionários? Não, nenhum deles estavam milionários. Eles continuavam publicando, dando aula, fazendo essas coisas, dando consultoria e tal. Pô, então não dá para a gente saber o preço de nada mesmo, né? Pronto, né? Então esse é um troço enrolado, é o que a gente mais estuda, é o que a gente mais publica, é o que, se você for a qualquer congresso de contabilidade, finanças e administração, vai ter um espaço lá para precificação de ativos e gestão de risco. O que tem de enrolado nisso? Bom, o que tem de enrolado nisso é que nós, enquanto seres humanos, a gente está investindo o nosso dinheiro numa empresa, a gente está comprando alguma coisa hoje para vender caro lá na frente. Então, nós compramos uma expectativa de taxa de retorno associado a um determinado nível de risco. É isso que a gente faz. Então, se vocês quiserem comprar alguma coisa para não ter risco, vocês vão lá e compram um título do Tesouro Americano, vocês vão ganhar lá em média 4% ao ano, nos últimos 30 anos esse troço deu 4%, então você está resolvido a vida. Bom, mas acontece que eu não quero 4%, eu quero ganhar mais. E aí a gente descobre que quanto mais, quem janta bem dorme mal. Quem quer ganhar dinheiro tem que correr risco, pronto, não tem jeito, né? Não tem jeito. E o que é isso? Bom, aí você tem que precificar o quanto você tem que você ganha com um mínimo de risco e o quanto você ganha para cada ponto adicional de risco que você vai correr. Bom, isso é simples falando desse jeito assim. Isso é simples quando a gente olha lá para a Bolsa de Valores e olha para o passado. Isso é simples quando a gente olha para a contabilidade. E torna-se complexo quando a gente olha para o futuro. Então, quando a gente olha para o futuro em avaliação, vem a complexidade. No fundo, todos nós que estamos aqui, e eu já fui muito disso, nós somos adivinhadores de futuro. A gente projeta os resultados das companhias. Muito parecido com o cara da previsão do tempo, muito parecido com a cartomante e essas coisas todas. A gente quer adivinhar o futuro. A gente quer saber quais são os ativos que vão valorizar, quais são as empresas que vão ganhar dinheiro. É isso que a gente quer saber. Então a gente tem que usar as ferramentas contábeis, as ferramentas de economia, as ferramentas de administração para projetar o comportamento dos ativos e imaginar o que vai ganhar mais e o que vai ganhar menos. E isso só foi complicando ao longo dos anos. Quando a gente olha lá para os anos 50, para os anos 60, você vai ver que as companhias que estavam negociadas na Bolsa de Nova York valiam 2,
3 vezes o valor patrimonial. Então você tinha lá na contabilidade um grande referencial de precificação da empresa. Você olhava lá, você, bom, essa companhia tem lá um parque fabril, essa companhia tem lá uma carteira de clientes, essa companhia tem lá lojas, ela tem lá um parque de telefonia, um parque de aço. E você olhava para isso e dizia, bom, é simples assim, né? O cara tem lá os ativos e ele usa esses ativos tangíveis, que é imobilizado e capital de giro, para gerar caixa. Pronto. Quem não tem ativos tangíveis não consegue gerar caixa. Se você quiser ter uma siderúrgica geradora de caixa, você vai ter que ter uma aciaria. Pronto. Bom, a vida foi complicando e a gente foi vendo que para gerar caixa, você precisa de ativos tangíveis e de ativos intangíveis. E cada vez que o tempo foi passando, os ativos intangíveis começaram a representar um valor muito maior das companhias. E aí é o que a gente olha por aí. Então, quando você olha hoje, quando a gente decide comprar um automóvel, quando a gente decide gastar, a gente decide lá quanto é que a gente quer gastar. Comprar um ou outro automóvel, a nossa decisão está muito associada a questões intangíveis. E não intangível, que qualidade todos os automóveis têm, ar-condicionado todos eles têm, direção hidráulica todos eles têm. O que você quer? Bom, você acaba tomando a sua decisão por um detalhe, que daqui a pouco é assistência técnica, daqui a pouco é o atendimento, daqui a pouco é não sei o quê. E você vai ver que o valor das companhias está muito associado a ativos intangíveis também, e às vezes muito mais representativos, né? Então, quando você... E isso foi complicando, e a gente ficou cada vez mais dissociado dos ativos tangíveis, de maneira que a gente fica aí quebrando a cabeça o tempo inteiro para tentar adivinhar quanto é que vai valer uma companhia no futuro. Não é isso que a gente quer, pô. A gente quer saber quanto é que vai valer no futuro. Pô, mas qual é o tipo de negócio que a gente lida hoje? Bom, a gente lida os negócios com um ciclo de vidas curtos. Uma das companhias mais avaliadas no mundo, melhor avaliadas no mundo, tem lá 30% a 35% do seu faturamento que depende de um único produto, que é esse que tem em cima na mesa de muitos de vocês aí, né? Que é o tal do iPhone, né? Esse cara representa 35%, 40% do faturamento da companhia. E o que essa companhia faz? Bom, todo ano essa companhia tem que estar lançando o iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, iPhone X, Y, Z, e tem que estar lançando, e tem que estar o tempo todo brigando. E a gente tem que estar precificando isso. Aí quando você vai olhar para uma companhia como a Google, você diz, vem cá, por que... E a gente que já viveu isso, os primeiros buscadores, era lá o Yahoo, né? Depois você criou um provedor que foi lançado na Bolsa, e eu vivi esse período, que era o ciclo do ano 2000 lá, que é um buscador chamado Netscape, foi vendido na Bolsa de Nova York por um valor gigantesco. Bom, e aí depois veio a Yahoo, aí depois veio a Google, aí veio a Amazon. Onde é que está o valor do jeito que a gente olhava para essa companhia lá nos anos 50, lá nos anos 60, lá nos anos 70? Mudou o jeito de olhar e está mudando o jeito de olhar. O ativo intangível pesa muito no valor das companhias, e esse ativo intangível, ele vale muito e se deteriora fácil. É difícil mantê-lo o tempo inteiro. Então, quando a gente faz projeções, e a gente fazia projeções lá, eu lembro quando eu fazia projeções nos anos 80, você fazia projeções de companhias muito associadas a ativos tangíveis. Então, a variabilidade dos resultados da companhia tinha uma certa estabilidade de faturamento, de quantidade, de preços. Hoje, você tem muito mais volatilidade quando você projeta isso para as companhias. Então, eu diria a vocês que já trabalhei bastante nisso, estudei bastante nisso, ter a fórmula certa
Não tem, né? Tem a forma que a gente sabe quanto vale uma ação hoje, a essa hora, a gente sabe quanto é que valeu porque já fechou o mercado. E amanhã? A gente não sabe direito. Quando a gente olha para os mercados, a gente percebe ao redor do mundo e pelos estudos que foram feitos, que no curto prazo os mercados tendem à irracionalidade. No longo prazo, os mercados tendem à racionalidade. O que isso quer dizer na prática? No curto prazo, a gente fica influenciado pela troca do CEO da empresa, pela declaração do acionista controlador, pela troca de acionista controlador, pela novidade que a empresa lançou. Isso tudo influencia os preços da empresa no curto prazo e volatiliza os preços da empresa no curto prazo. No longo prazo, no longo prazo vai prevalecer a capacidade da companhia gerar resultados, a capacidade da companhia informar bem esses resultados, a capacidade da companhia ser transparente, de vir a mercado e dizer quando as coisas vão bem, de vir a mercado e dizer quando as coisas vão mal. O professor Laporta tem um estudo muito interessante, que ele pesquisou 600 a 700 empresas nos Estados Unidos e perguntando para os analistas assim: o que é que mais você valoriza na hora de indicar a compra ou a venda de uma empresa? Em primeiro lugar, disparado, os analistas valorizam governança corporativa. Depois, perspectiva de resultado. Isso, num mercado tão grande, tão capitalista e tão focado em geração de resultados como os Estados Unidos, por que aparece governança? Porque no fundo, eu quero perspectiva de resultados mitigando risco. O que governança faz? É um enorme instrumento de mitigação de risco. O que a gente compra enquanto investidor? Enquanto investidor, a gente compra uma relação de risco-retorno. É uma certa expectativa de retorno associada a um certo nível de risco. O que isso ajuda a governança? À medida em que a gente tem boas informações sobre a empresa, em que a empresa tem canais de informações confiáveis, em que a empresa tem demonstrações contábeis confiáveis, em que ela tem uma política de divulgação de informações adequada. Essas coisas cada vez valem mais. E a gente continua, por exemplo, os meus alunos, volta e meia os meus alunos dizem: professor, eu quero criar uma forma para precificar intangível. Você procure outro orientador, pô. Não é eu, né? O professor não tem capacidade para isso? Claro que não, pô. Se você criar isso, você vai ganhar um prêmio Nobel, pronto, né? Então, procure outro orientador, não tem capacidade para me orientar, né? Então, porque é esse o grande nó quando você olha para a avaliação. Por que a gente sempre vai para o fluxo de caixa? Porque o fluxo de caixa, no fundo, acaba refletindo o valor dos ativos tangíveis, o valor que está na contabilidade, com a coisa toda junta funcionando. O que precisa para gerar fluxo de caixa? Eu sempre dou o exemplo da Natura, por exemplo, não posso falar da Natura. A gente poderia comprar as máquinas iguaizinhas da Natura e poderia copiar os produtos da Natura e criar lá um produto igualzinho da Natura. Agora, dá para replicar rapidamente a percepção de valor da marca? Dá para replicar rapidamente a rede de distribuição que a Natura tem? Não. Isso demora mais. Então, quando a gente olha para a perspectiva da companhia, a perspectiva tangível é mais fácil da gente desenhar nos nossos planos de negócio. E a intangível? Bom, a intangível a gente ainda olha para o fluxo de caixa como um instrumento capaz de, com todas as limitações que o modelo tem, de refletir o valor da coisa toda junta funcionando, ou seja, os ativos tangíveis junto com os ativos intangíveis. Eu poderia passar a noite inteira falando sobre exemplos sobre isso,
A gente viu aí o que aconteceu com a companhia aérea, com a companhia fabricante de aviões, quando teve o acidente um acidente aéreo recentemente. As ações da companhia despencaram. Por quê? Porque no dia seguinte os caras as companhias aéreas pararam de voar com os aviões da companhia, com aquele modelo de avião da companhia. E as ações despencaram. Por que despencaram? Porque tinha uma perspectiva de redução de resultados. No fundo, todos nós que estamos no mercado de capitais, estamos projetando os resultados da companhia, trazendo todos eles a valor presente por uma taxa que reflita a taxa livre de risco, mais o risco associado à empresa. Quando todo mundo faz isso, o preço médio negociado em bolsa tende a ser um preço eficiente. Como dizia lá o Eugênio Fama, quando ele publica a teoria de eficiência de mercado em 1970 no Journal of Finance. Essa teoria hoje é muito discutida pelo efeito comportamental nos preços. Tem um cara bacana que estuda isso, que é o Daniel Kahneman, mas a gente ainda não conseguiu derrubar com força a teoria de eficiência de mercado. É importante que as informações vá para os preços. E quanto mais rápido ela for, mais fácil vai ser comprar e vender ativos ao preço justo, que no fundo é o preço de mercado. O que a gente faz aqui, todos nós tentamos fazer, tentar chegar ao preço justo das empresas. Isso não é nada trivial, né? Tanto que estão aqui todos nós quebrando a nossa cabeça. Se a gente tivesse a fórmula certa, a gente usava isso para a gente, nem vender, a gente vendia. Eu acho que é isso, acho que deu uns 15 minutos, se deixar eu sou capaz de falar a noite inteira, mas não é justo com eles, né? Eles já me escutam demais. Bom, pessoal, vou me permitir fazer a primeira pergunta antes de passar para vocês. Eu gostaria, assim, a gente analisando a questão dos cenários que foi comentado aqui, né? Pegando a questão da empresa e a dificuldade que se tem num país como o Brasil para verificar uma perspectiva de curto prazo de juros, de câmbio, enfim, de variáveis macroeconômicas, né? O próprio crescimento da economia. Como lidar com essas questões, tendo que fazer projeções de longo prazo? Bom, a vida converge para a média no longo prazo. E o Brasil, no curto prazo, a gente se assusta muito com o Brasil. E quem está falando com vocês é alguém que fazia projeções quando a inflação era 80% ao mês. Quando a gente não conseguia aprovar, tinha um presidente que não conseguia aprovar o orçamento no Congresso Nacional. A dívida pública girava no prazo de um dia, que era um negócio horroroso, chamado governante. E a gente fazia projeções de empresa. Mais que isso, acertávamos. Acertávamos e tinha lá um rumo para isso e acertávamos. Bom, para que serve a quantidade de modelos econômicos que a gente estuda? Para ajudar a gente a tentar entender o comportamento. E, no fundo, o Brasil converge para médias. Acaba tendo que olhar para o PIB, por mais que a gente se atrapalhe, a gente às vezes cansa da crise, e daí a gente olha e diz, bom, tem que trabalhar, pronto, esse país tem... Um dia eu trabalhava na consultoria e eu contratei um economista estava na universidade, estava no quarto, quinto semestre da universidade, e aí nós estávamos próximo de uma crise econômica e tal. E um dia ele chegou para mim e disse, Marco, o que vai acontecer se acontecer essa crise gigantesca? Eu disse, olha, nós vamos sofrer 2 ou 3 ou 4 dias, e depois nós vamos voltar a comprar e vender ativos nos níveis de preço. E depois vamos acabar se recuperando de novo, como a gente já se recuperou de tantas vezes. Então,
Dá para a gente pensar no momento em que a gente está acompanhando e estudando o Brasil e olhando com um cenário de 5 a 10 anos, nós somos um país com 200 milhões de consumidores, nós somos um país que tem um mercado interno, nós somos um país que tem riqueza na área de commodities, nós somos um país que tem os seus problemas e que acaba convivendo e administrando eles. E, para terminar a minha intervenção sobre o futuro, eu era, quando eu trabalhava no fundo de pensão, a gente era acionista de uma companhia chamada Companhia Cedro Cachoeira. Era uma companhia do interior de Minas, na área de tecidos. E o fundador da empresa, a empresa tinha 140 anos, e um dos filhos do fundador ainda estava na ativa. E nós estávamos lá em 89, 90, com o plano Collor, com o fisco de ativos, e aí se convocou uma reunião do Conselho de Administração, e todo mundo apavorado, né? Aí o senhor, com 80 e tantos anos, chegou na cabeceira da mesa e disse assim: olha, pessoal, essa empresa tem 140 anos e já passamos por uma opção de crise. A crise da abolição da escravatura, a crise da proclamação da República, a Revolução de 30, a crise de 29, e nós saímos de todas elas. Então, cabeça fria e encontre uma solução para a companhia. E virou as costas, foi embora, e de fato a gente saiu da crise, né? De fato a gente saiu, quando a gente olha para o tamanho do tombo que os mercados tomaram lá em 1990, aqueles tombos ficaram pequenininhos quando a gente olha no histórico, né? Então, o que eu te digo assim, de uma forma recorrente, a gente tem coisas para resolver, tem um buraco fiscal para resolver, tem o excesso de liquidez global, tem alguém diz hoje que, tem gente dizendo aí que a política monetária é ineficaz para fazer o mundo crescer de novo. A gente fica muito preocupado no curto prazo. No longo prazo tudo vai dar certo. Quando você levanta os olhos, você não pode esquecer que o Brasil é um país de 200 milhões de consumidores, que mais cedo ou mais tarde vão ter que trocar. Eu, por exemplo, agora eu não vou comprar mais blazer, né, porque agora eu sou professor da universidade, não precisa andar o dia inteiro assim, né? Mas esse blazer está ficando velho, ele vai rasgar e tal, eu vou ter que comprar outro, pronto, né? Talvez não compre 2 ou 3 se tiver uma recessão e tal, mas não, é um país de 200 milhões de consumidores que já resistiu a uma opção de coisas. Quando a gente olha, esses dias me convidaram para uma palestra horrorosa em que eu tinha que contar a história de um analista de investimento que estava bastante tempo no mercado. Foi a pior palestra que eu já dei na vida, né? Que é contar a sua história. Ele só conta isso quando ficar velho, né? Então, eu detestei aquilo, né? Um amigo meu me convidou para isso. E aí eu comecei a olhar para trás e já vi quantas loucuras esse país já passou. E as empresas estão aí, produzindo, crescendo. Caxias mesmo, na sua região, eu visitava lá os caras lá, o seu Raul. Uma vez o seu Raul olhou para o estoque e disse assim: a minha empresa vale na bolsa menos que o estoque. A minha família está de mal comigo porque eu estou endividando a família para aumentar a minha posição na empresa. Isso é em 1990. A minha família não fala comigo, está dizendo que eu sou louco, porque eu estou endividando a minha família para aumentar a nossa posição na empresa, com as ações tão baixas, com essa recessão. Anos depois, o Daniel Randon, eu estava lá, jantei com o Daniel Randon, disse: a loucura que o pai fez garante hoje que a gente seja multibilionário, porque a empresa se recuperou, o país voltou a crescer e as ações se valorizaram. Então, quando eu digo assim, às vezes a gente tem que pensar na racionalidade nas empresas, principalmente quando o curto prazo fica muito confuso. Como quem gosta de aviação sabe, em aviação você não acompanha a turbulência, você fixa um ponto lá em cima e vai, pronto. Porque se a gente começar, cada um de nós começar a chorar e dizer: não, porque tem crise, não, porque tem isso, não, porque o Bolsonaro, porque o Haddad, porque não sei, não, vamos tocar para frente, porque senão vamos precificar a empresa, vamos comprar e vender e vamos fazer o que a gente sempre fez, pronto, né?
Isso em termos globais. Só complementando com uma situação muito parecida aqui com o que o Marco comentou, assim, então, a questão do curtíssimo prazo, ou a visão de curto prazo, assim, né? Então, todos aqueles que pensam ou agem, ou as empresas que têm uma preocupação e uma ação